Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta, professora de História do IFMG Campus Betim. Olá, meninas e meninos, tudo bom? Eu sou a Paula, também professora de História do campus do IFMG Betim. Hoje nós vamos começar a resolução da questão 87 do vestibular de 2020 da Unicamp, que é o vestibular que a gente está acompanhando com vocês agora, né? Eu vou ler a questão 87 e Marta vai resolver para a gente, combinado? Então vamos lá, questão 87. Os números indicam que antes da abolição de 1888, restavam pouco mais de 700 mil escravos no Brasil. Conforme a estimativa do censo de 1872, elaborada pelo IBGE, a população total do país era de 9.930.478 habitantes. Isso indica que grande parte da população de cor, pretos e pardos, já havia adquirido a liberdade por seus próprios meios antes da Lei Áurea. Esse trechinho foi retirado de um livro, adaptado, de um livro chamado A Vala Comum da Raça Emancipada, Abolição e Racialização no Brasil, breve comentário, da revista História Social, publicado em 2010. Então, essa é uma questão que está trazendo ali como uma questão central para a gente pensar sobre as formas, né, de se conseguir ali a liberdade durante o final, principalmente, do século XIX, né? Então, ela traz alguns dados para a gente pensar, mas a gente já vai ver ali nas alternativas que o que ela quer é que a gente reflita um pouco sobre essa questão das formas, né, e das estratégias que vão ser utilizadas, tanto pelos senhores, né, pelos donos de pessoas escravizadas, para tentar ali manter uma certa ordem, quanto também por essas pessoas para conseguir a sua liberdade, né? E para isso ele traz para a gente esse dado do censo de 1872, né? Do número de pessoas que na época, né, um termo, esse pessoas de cor é um termo da época, é um termo do século XIX, para se referir tanto a pretos, o que hoje a gente chama pelo IBGE também, né, como pretos e pardos, libertos, né? Então, os libertos, ele nos traz essa dimensão das pessoas escravizadas e das pessoas libertas, para a gente pensar sobre o quão ainda a escravidão era potente no final do século XIX, ou o quanto ela já havia sido questionada, tá? Pode ler as alternativas, aí conforme a gente for vendo as alternativas, a gente vai pensando um pouquinho mais, tá? Com base no excerto, nos conhecimentos sobre a história da liberdade no Brasil, assinale a alternativa correta. A maioria da população negra já era liberta antes de 88, porque as províncias escravistas do Sudeste, almejando abrirem-se para a imigração italiana, vinham adotando medidas abolicionistas desde o fim do tráfico em 1850. Isso. Essa é uma alternativa que está errada, né, gente? Porque, embora, né, a primeiro trechinho ali, né, que você está falando, ele é de acordo com o que está nos falando os textinhos acima, né, de fato, você vai ter uma população de cor, né, liberta, muito grande. Não, o que está errado é a segunda parte da alternativa, né, isso não está ligado com uma política dessas províncias do Sudeste abolicionista, pelo contrário, né, o Sudeste é onde mais vai concentrar escravizados nesse período aí das décadas de 70, 80, é onde mais tem uma concentração de pessoas escravizadas. Inclusive, após o final do tráfico atlântico, né, que acaba ali em 1850, e que é uma política nacional, não é uma política do Sudeste, né, mas após o final do tráfico atlântico, a gente tem um incentivo do que é conhecido como tráfico interno. O que é o tráfico interno? É a comercialização de pessoas escravizadas dentro do Brasil. Então, a gente tem um fluxo que vai vir tanto do norte, do sul, que vende, que comercializa essas pessoas, porque o Sudeste, devido ali ao café, ainda está demandando um número significativo de pessoas escravizadas. Então, ali os dados que são apresentados para a gente são nacionais, mas se a gente pegasse isso por regiões do Brasil, a gente vai ver que a concentração de pessoas escravizadas no final ali da década de 70 e 80, ela é majoritária aqui na região do Sudeste mesmo, tá? Então, não tem uma política. E essa política de imigração, gente, ela vem muito conectada com outras questões, não só com o trabalho.
ela tem uma demanda pelo trabalho, mas o trabalho já era realizado, né, gente? As pessoas que estavam aqui escravizadas, quando elas forem sendo libertas, elas não deixam de trabalhar. Então, essa ideia de que a política de imigração é uma substituição do trabalho, da mão de obra, ela deve ser vista dentro de uma política de branqueamento da população, que era uma ideia também do Império, e que tem está ali conectada com questões ali que eram pensadas fora do Brasil também, né, mas a ideia de uma hierarquização da população, de que a população branca seria superior, né, então ela tem essas ideias, são bastante divulgadas, são ideias que vão estar legitimando outras políticas, como o próprio imperialismo na África e na Ásia, e elas chegam muito forte no Brasil. Então, essa política de incentivo à migração, ela tem que ser vista também conectada com essa ideia de um branqueamento da população, e não como algo vinculado exclusivamente com políticas abolicionistas, tá, gente? Então, a alternativa A está bem equivocada. Podemos ir para B. Isso, vamos para B. Vou ler aqui. Em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta, concentrada nas províncias pouco dependentes da escravidão, como Santa Catarina e Paraná. Isso. Essa é uma alternativa meio... Eu tenho a impressão de que às vezes ela parece nos deixar confuso, né? Ser meio mal escrita. Mas o que ela está trazendo para a gente, né? Ela diz que em termos globais, o grande percentual da população livre de cor, ou seja, que a população livre de cor estaria mais concentrada em províncias como Santa Catarina e o Paraná. E isso não é correto, tá, gente? Por quê? Embora você tenha, sim, tido escravidão, isso os estudos mais recentes mostram, né, que sim, esses estados, que às vezes a gente considera num senso comum, como se não tivessem tido uma escravidão forte, porque se passa toda uma ideia de que são estados mais brancos, né, e que daí, enfim, a gente poderia discutir até como que o século XX tem uma responsabilidade sobre isso, a construção que esses estados tentam fazer sobre si, incentivos à imigração em outras ondas migratórias, não essas do século XIX, tem várias questões, né? Mas são estados que acabam pegando para si essa ideia de que seriam estados mais brancos, tá? O que é importante a gente pensar aqui? Que ela traz para a gente dizer. O que ela quer dizer é que essas províncias, por terem uma menor adesão à escravidão ali nesse período final, teriam um número de pessoas livres de cor maior. E, na verdade, as pessoas livres de cor vão ser mais numerosas em estados que a escravidão foi muito intensa. A alforria, ela é muito grande no Brasil. Como uma forma, não como... no sentido de que, então, nossos proprietários eram mais benevolentes, mas como uma estratégia para a própria manutenção da escravidão, porque você cria essa esperança da liberdade. Então, estados, províncias, né, como eram conhecidas, o termo que era utilizado na época, que tem uma escravidão muito grande, também vão ter um número de alforrias muito maiores. Então, a população de cor, ela é liberta, ela é maior em províncias que a escravidão é mais presente também, tá? Então, essa alternativa, ela está equivocada. Alternativa C. A maioria da população africana e seus descendentes já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada, porque vinha obtendo alforrias através de uma multiplicidade de estratégias desde o período colonial. Isso, gente. Essa é a alternativa correta. Você vai ter várias estratégias no Brasil para conseguir essa alforria, para tentar, então, conseguir a sua liberdade, depois conseguir a liberdade dos seus. Isso acontece. Ela é tanto visto numa perspectiva de uma resistência, quanto também numa perspectiva de uma manutenção. Ela acaba garantindo ali uma permanência dessa escravidão na sociedade, mas com essa concessão de liberdades. Então, isso acontece durante todo o período que a escravidão esteve presente no Brasil, durante todo o período que a escravidão vigorou no Brasil, a gente teve resistências, teve fugas, teve quilombos, teve assassinatos, e essa ideia de conceder, então, né, dentro dessa ótica senhorial, de estar concedendo a liberdade depois de um período, seja com indenização, seja sem indenização, seja quando você morre, você deixa ali a liberdade no seu inventário, ela é utilizada também como uma perspectiva de criar uma esperança e, portanto, de manter ali
o trabalho, essas pessoas trabalhando, diminuir as resistências, tá? Então, ela tem que ser vista dentro dessa dinâmica. É importante não confundir isso como ideias abolicionistas desde o período colonial. Não está conectado com ideias abolicionistas. A escravidão em si, ela era ainda bastante consolidada e isso vai começar a ser questionado de forma mais intensa a partir da segunda metade do século XX. Do século XIX, perdão, a partir da segunda metade do século XIX, mas ela sempre esteve presente na sociedade. Então, vamos para a letra D. Letra D, o alto número de libertos antes de 88 reflete o impacto da abolição dos escravos por parte do imperador Dom Pedro II, pois a família real era a maior proprietária de cativos durante o século XIX na região do Vale do Paraíba. Isso. Essa alternativa tá equivocada, né, gente? Porque ela tá atribuindo a um indivíduo, que seria o imperador, a responsabilidade pela manutenção da grande parte da população escravizada, né? Então, isso é equivocado. E daí o que ele quer dizer para a gente é que quando o Império, então, liberta os seus escravizados, a escravidão praticamente encerraria, né? Ela teria perdido seu vigor. Então, ela está equivocada, porque ela está tentando atribuir à família real a responsabilidade pela escravidão ali nesse período final. E não é isso, tá, gente? A gente vai ter, como a gente já falou em outras alternativas, quem vai manter ainda um número maior de pessoas escravizadas nesse período são principalmente as grandes fazendas de café, as grandes propriedades, tá? Então, essa alternativa está equivocada. Então, a correta, vamos fechar aqui, a correta é a letra C, que ela nos traz para pensar tanto sobre essa questão das concessões, né, dessas liberdades, das disputas por essas liberdades, como que elas vão acontecer ao longo de todo o período escravista, fazendo com que o Brasil ele tivesse um número grande de pessoas livres, libertas de cor, né, mas isso coexiste com a escravidão. Isso vai coexistir. Esse número de pessoas libertas, ele não tem um impacto por um bom período, né? Óbvio que no final do século XIX já sim, mas ele não tem um impacto no questionamento da escravidão, tá? Ele coexiste com ela, tá bom? É isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente. Fiquem bem. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau.